Sim, concordo com o divórcio, disse Eduardo quase solenemente. Minha esposa pode ficar com o carro, não me importo. E não temos nenhuma outra propriedade adquirida em conjunto. Cidadã Silva, seu pedido de divórcio foi deferido, anunciou o juiz. Você receberá os documentos na secretaria. Júlia olhou para o rosto triunfante de seu agora ex-marido e não entendeu por que ele estava tão feliz. Como se não tivesse vindo para se divorciar, mas tivesse ganhado na Mega Sena. Ela não tinha ideia de quão perto estava da verdade. Eduardo realmente havia recebido muito mais do que perdeu. E tudo começou há 5 anos, de forma linda e romântica. Júlia era uma funcionária de escritório comum, uma gerente que na prática funcionava como secretária e faz tudo ao mesmo tempo. Ela atendia ligações, fazia pedidos, recebia visitantes e parceiros, comprava material de escritório e cuidava de mais 1 milhão de assuntos. O chefe não era ganancioso e pagava decentemente. No geral, Júlia se dava bem com todo mundo. Esse era seu traço de personalidade. Eduardo veio ao escritório deles para negociações com seu chefe, Sebastião Gonçalves. Ele se apresentou como representante da construtora Garantia. A empresa de Júlia iria construir um novo terminal rodoviário e precisava de empreiteiros confiáveis. O rapaz moreno e simpático, com seu sorriso encantador, agradou-lhe imediatamente, e Eduardo não perdeu tempo. Encontrou-a à noite, depois do trabalho, com um buquê e a acompanhou até em casa. Depois a convidou para um encontro, não em qualquer lugar, mas no Teatro Municipal. Seguiu-se um namoro clássico e um pedido de casamento em Paris. Todas as amigas ficaram com ciúmes. Júlia invejava a si mesma. O relacionamento com os sogros não deu muito certo. Eles eram divorciados há muito tempo e se encontraram pela primeira vez em anos no casamento do filho. Carlos Dimitri parecia-lhe um aventureiro e mulherengo. Ele tentou cantá-la logo no dia do casamento. Júlia ficou indignada, e Eduardo disse, rindo, não se preocupe. Papai é assim mesmo. Sabe de uma coisa? Ele já teve 9 esposas e parece que não planeja parar. Ele se cansa rapidamente da monotonia. Diz que depois do bolo sempre quer um salgado. Bem, ele me agarrou pela cintura. Júlia ficou indignada. Acho que ele precisa se controlar. Tá bom. Vou falar com ele, sorriu Eduardo. Mas, no geral, é melhor não brigar com papai. Ele é um homem muito rico. Aliás, ele comprou o apartamento onde moramos. Bem, isso não lhe dá o direito de agarrar as esposas dos outros, protestou Júlia. Ah, talvez tenha bebido demais mesmo. Desde então, Júlia não viu mais o pai de Eduardo. Mas a sogra visitava o jovem casal regularmente, exclusivamente com o objetivo de arruinar sua vida, na opinião de Júlia. Helena Dimitri considerava seu filho obra-prima da criação, e todas as mulheres indignas deste homem maravilhoso. Além disso, a nora nunca conseguiu dar um filho ao casamento, pelo que recebia regularmente zombarias. Eduardo, saindo do tribunal, estava realmente radiante. Talvez ninguém pudesse estragar seu humor agora. Olhando alegremente para Júlia, ele disse: me livrei da esposa e da amante. Agora vou ter uma vida de rei. Ah, isso seria motivo de orgulho, disse ela, cansada. Eduardo, assobiando, dirigiu-se às escadas. Júlia caminhava atrás dele, ainda sem compreender sua alegria. A razão para aquilo era realmente pesada. 3 meses antes, o pai de Eduardo, Carlos Dimitri, havia falecido. O marido escondeu a notícia, porque o testamento deixado por Carlos trazia uma cláusula que mudava tudo. Carlos sempre fora instável, nunca conseguiu se firmar, mas tinha uma obsessão: dinheiro. Acumulou uma quantia considerável em imóveis e aplicações, mas, desconfiado do próprio filho, decidiu preparar um testamento em comum. No documento, declarou que todos os bens foram transferidos para uma pessoa de sua confiança. Essa pessoa assinou em cartório um termo se comprometendo a repassar a herança para Eduardo apenas se sua esposa pedisse o divórcio de forma voluntária. Quando ouviu essa condição, Eduardo sentiu o sangue ferver. O pai havia conseguido humilhá-lo até depois da morte. Mas ao escutar do tabelião o valor envolvido, ficou pálido. Era muito dinheiro. Dinheiro que ele precisava desesperadamente. Foi então que um plano começou a se formar em sua mente. Júlia sempre fora complacente, disposta a fechar os olhos para muitas de suas falhas.
Mas havia algo que ela sempre deixará claro: jamais perdoaria uma traição. Isso nunca o impediu de andar às escondidas. Ele tinha um relacionamento longo e pré-matrimonial com uma mulher casada, Karina. Eduardo era apaixonado por ela desde jovem. Mas Karina não precisava de escândalos, então ele encontrou outra mulher para seu plano. Literalmente a viu na multidão. A loira alta e jovem era perfeita para ele. Lisa, um pouco gordinha e chamativa, atraía olhares. Ela trabalhava como cobradora de ônibus. Foi aí que Eduardo começou a flertar com ela. Na terceira vez, a moça concordou em sair com ele, e uma semana depois se aproximaram. Ela nem imaginava que seu príncipe era casado. Eduardo precisava que seu esposo pegasse com a amante e então pedisse o divórcio. Não havia como expor Karina a isso, já que ela tinha um marido influente. E no geral, o relacionamento com sua amante permanente era vantajoso para ele. Karina já conseguiu contratos lucrativos para ele em sua empresa mais de uma vez. Mas ele não sentiu pena nenhuma de Lisa. Ele fechou os olhos, lembrando-se daquela encenação. Júlia pegou-o com sua amante na cama conjugal. Eduardo fingiu ter adormecido e simplesmente não ter tido tempo de ver Lisa sair. Júlia entrou no apartamento, sentiu o aroma enjoativo do perfume de outra pessoa e então encontrou seu marido dormindo abraçado com uma jovem estranha alta e corpulenta. "Quem é essa gigante na nossa cama?" Ela gritou, ficando pálida. Eduardo fingiu-se de desentendido. Lisa corou, timidamente puxando o lençol. "Sou a esposa dele", rugiu Júlia. "E você vai sair da minha casa agora mesmo." "Isso não pode ser verdade." Lisa empalideceu, trêmula. "O Eduardo não é casado, ele é divorciado." "Você chegou a ver a documentação dele?" "Ingênua." Júlia disparou, sarcástica. "Olha direito quando quiser. Não tem registro nenhum aí." "Ah, aquele canalha perdeu os documentos e nunca regularizou a situação", retrucou Júlia com raiva. "Mas no meu registro civil ele ainda aparece como meu marido." "Quer ver? Tá aqui, dá uma olhada." Lisa ficou vermelha de vergonha e saiu correndo. Eduardo então se recostou na cadeira e sorriu de canto. Enquanto Lisa falava sobre sedução e engano, ele a afastou com frieza, apesar dela insistir que, segundo os costumes da cidade dela, um homem que desonra uma moça deve se casar com ela. No dia seguinte, Júlia entrou com um pedido de divórcio. O processo foi rápido. Eles se separaram oficialmente e ela se mudou para o pequeno apartamento que havia comprado antes do casamento. Quase não tinham bens para dividir. O único impasse poderia ter sido o carro, presente de Eduardo, mas ele o deixou de bom grado para a ex-esposa. Logo depois da audiência, foi direto ao cartório dar entrada nos papéis da herança. O cartorário olhou para ele com espanto, lembrando-se do cliente estranho, seu pai e filho, que ficou surpreso com as condições impostas no testamento. Só Eduardo não sabia que Carlos Dmitri havia dificultado a vida de todos os herdeiros, impondo condições obviamente impossíveis para cada pretendente à sua riqueza, organizando uma verdadeira corrida de ratos. Júlia foi do tribunal para o escritório. Havia a atmosfera agitada de sempre, e ela imediatamente mergulhou nas preocupações das quais sempre havia muitas. Alguém gritava que não havia água no bebedouro, o chefe havia perdido o pendrive, e a contabilidade exigia papel para impressora. Com o aparecimento de Júlia, tudo magicamente se encontrou. "Mas como foi?" perguntou Irene Henrique, diretora administrativa. "O divórcio me esgotou de uma vez." "É normal. Eu mesma pedi por infidelidade." Júlia suspirou. "E não tínhamos nada especial para dividir." "Sim, e eu sempre soube que ele era um safado", murmurou Irene. "Bonito. Tem lábia própria. Não entendi o que você viu nele." "Ele sabe ser charmoso, o desgraçado." Júlia sorriu. "Mas apenas quando é lucrativo. E não entendo como errou tanto, trazendo a amante para dentro de casa. Isso está completamente fora do estilo dele. Talvez ele tenha achado que você não voltaria tão cedo", sugeriu Irene. "Não se preocupe, você encontrará um marido melhor." À noite, a sogra ligou. A voz de Helena literalmente exalava o veneno da autossatisfação. "Bem, você finalmente largou meu filho. Sanguessuga? Eduardo merece coisa melhor." "Sim, estou feliz por você e seu filho que ele vá para outro lugar", disse Júlia. "Por que está ligando? Afinal, para quem mais eu deveria ligar?"
Ela caiu na gargalhada. Lembre-se, Júlia, seu lugar nesta vida é no último vagão. Mulheres incapazes de ter filhos. Ninguém precisa delas. Estou bem com isso. Acontece que seu filho não queria filhos. Ela respondeu. Bem, claro, culpe os outros agora. A mulher retrucou com raiva. Eu dei à luz o filho do meu marido no primeiro ano de casamento. E parece que ele te deixou quase imediatamente. Júlia lembrou-se de repente da frase do marido. Parabéns. Uma conquista maravilhosa. Para que você entenda, bufou a sogra. Vivi muitos anos sabendo que dei à luz o filho de uma pessoa querida. Bem, orgulhe-se disso. Júlia rugiu e desligou. Lisa saiu do tribunal como se tivesse sido cuspida. Ela foi chamada como testemunha e humilhantemente forçada a comparecer ao divórcio. E agora Eduardo a ignorou completamente. Mas ela confiou, se apaixonou e pensou que haveria uma família feliz. Não, ela não era uma romântica incorrigível, apenas uma garota simples do interior que sonhava com grandes sentimentos. Sua mãe lhe dizia desde a infância que ela precisava se manter até o casamento. E no geral, a família tinha grandes esperanças em Lisa. Ela foi a única dos 5 filhos que conseguiu se estabelecer na cidade grande, conseguindo trabalho como cobradora e até recebendo um quarto no alojamento da empresa. Lisa caminhou e pensou em como tudo aconteceu de forma estranha. Eduardo passou a noite na cama e a esposa voltou para casa. E no geral, o que ele estava fazendo no transporte público quando normalmente andava de carro? Agora a história de seu conhecimento parecia um fragmento de algum romance barato. Lisa, enxugando as lágrimas, decidiu ter uma conversa franca com ele. Mas não foi fácil fazer isso. Eduardo evitava encontros, mas Lisa também não era desleixada. Ela começou a seguir seu ex-amante, tentando não ser vista. Logo ficou claro que Eduardo definitivamente não estava sozinho. Ele tinha uma mulher que vinha ao seu apartamento por algumas horas. Lisa também conseguiu espionar Eduardo no escritório. Ele caminhava bonito, elegante, de terno. Ela estava de moletom e saltou da esquina para encontrar o objeto de sua paixão. Fale comigo, exigiu Lisa. Do que se trata? Perguntou preguiçosamente Eduardo. Onde você aprendeu isso? Em um filme de espião? Você me desonrou. O que direi à minha família agora? Lisa olhou para ele com lágrimas nos olhos. Oh, pode muito bem reclamar com seus parentes do interior. O que eles vão fazer? A cidade inteira vai vir me bater? Eduardo ficou irritado. Me deixe passar. Você me usou para se divorciar de sua esposa. Lisa adivinhou. Que esperta, hein? Eduardo riu com desdém. Então seja mais esperta ainda e me deixe passar. Caso contrário, chamo a segurança ou a própria polícia. Lisa se virou e foi embora, arrasada. Agora estava claro. Ele nem tentou negar que a tinha usado. Mas por quê? Determinada a descobrir, Lisa passou a segui-lo durante 2 semanas. Percebeu que Eduardo frequentava o cartório com frequência, e aproveitando a oportunidade, conseguiu um segundo emprego justamente lá, como faxineira. Não mexa nesses arquivos, são documentos importantes de clientes, advertiu o chefe. Seu serviço é apenas tirar o pó das prateleiras. Entendido, respondeu ela, fingindo obediência. Venho à noite, certo? Sim. Não leva mais que 2 horas. Naquela mesma noite, Lisa invadiu o setor de arquivos, encontrou os documentos que procurava e fotografou tudo com o celular. O quebra-cabeça finalmente se completava. Estava claro porque Eduardo havia montado todo aquele plano. Mas a descoberta não trouxe alívio. Pelo contrário, só aumentou a dor de ver como ele tratava a nova mulher. Agora Lisa sabia o nome dela, Karina. Uma morena elegante, de cabelos curtos, com aparência de atriz de cinema. Dirigia um carro de luxo e era tratada como princesa por Eduardo. Ele abria portas, oferecia a mão, cedia passagem, o oposto de como havia tratado Lisa. Tão envolvida na vigilância, Lisa quase esqueceu de seu próprio objetivo, até que um atraso a fez desconfiar. O teste confirmou. Estava grávida. O desespero bateu forte. Ninguém iria segurar sua vaga enquanto estivesse de licença. Não tinha dinheiro para alugar um quarto. Viver apenas de pensão seria impossível naquela cidade. Restava apenas a humilhação de voltar para sua cidade natal e cobrir a família de vergonha. Lisa lembrava bem da vizinha Catarina.
que havia retornado grávida e solteira. 10 anos haviam se passado e ainda era lembrada como a vergonha da família. Movida pela revolta, Lisa decidiu que precisava se vingar. Procurou Júlia, a ex-esposa de Eduardo, que até então levava sua vida em paz, sem querer mais pensar no passado. A impetuosa Lisa descobriu onde ela morava, escondeu-se nos arbustos em frente ao prédio e passou a esperar, ansiosa, o momento em que Júlia aparecesse na rua. Preciso falar com você. Ela saltou para interceptar Júlia. Isso é muito importante. O que você está fazendo aqui? Por que está me seguindo? Ficou espantada Júlia. Tem a ver com seu ex-marido, respondeu sombriamente Lisa. Ele não me interessa mais. Júlia acenou com a mão. Você pode se casar com ele ou o que estava planejando. Ele me deixou, suspirou Lisa. E se divorciou de você apenas por causa da herança. E me usou especificamente para isso, para que você mesma pedisse o divórcio. Não entendi. Você não está brincando? Júlia ficou surpresa. Claro, parece coisa do Eduardo. Ele é um manipulador nato. Lisa contou tudo o que descobriu durante sua investigação. Parece que ele está com essa Karina há muito tempo. Bem, eu fui simplesmente usada. É uma pena, claro, suspirou Júlia. Parece que você é uma vítima, assim como eu. Mas, além disso, também estou grávida, soluçou Lisa. Não tenho ideia do que fazer agora. Bem, acho que vai ter que se virar. Veja, uma criança vai nascer, peça pensão alimentícia e deixe-lhe pagar, sugeriu Júlia. E antes disso, serei expulsa do alojamento, disse sombriamente Lisa. Então ele vai se safar de tudo isso? De jeito nenhum, disse Júlia. Vamos pensar em alguma coisa. Principalmente porque você já descobriu tanta coisa. Sabe, às vezes colaboramos com o portal de notícias da nossa cidade e publicamos anúncios de concursos e falamos sobre as boas ações da empresa. Posso oferecer esta história aos jornalistas sem identificar as fontes. Acho que vai ser interessante. E aí todo mundo vai saber sobre o Eduardo. Talvez não seja uma má opção mesmo. Lisa sorriu vingativamente. Elas foram a um café próximo para discutir os detalhes. Trocaram números de telefone. Júlia pediu a Lisa para não ser tímida se precisasse de ajuda. Mas a menina ainda se sentia estranha. Ela se lembrava do escândalo que Júlia fez quando a pegou com Eduardo. No dia seguinte, Júlia se encontrou com uma amiga jornalista. Essa história divertiu, e a ideia de se vingar do ex dessa forma levou ao delírio, então o artigo foi publicado em apenas 2 dias. Os protagonistas foram identificados apenas por uma letra para evitar possíveis processos. Mas era bem reconhecível. Não era difícil adivinhar quem eram. Logo toda a cidade estava discutindo essa história. E Eduardo, que ainda não havia recebido a herança, tremia como uma vara verde. Eduardo estava nervoso por um bom motivo, porque o dinheiro da herança de seu pai era vital para ele. Ele já havia colocado a mão mais de uma vez no caixa da empresa onde trabalhava, aproveitando-se da confiança ilimitada do diretor. Jogou um pouco na bolsa, especulou com moedas, enfim, tentava ganhar dinheiro extra conforme as circunstâncias. E da última vez perdeu tudo. Agora estava com muito medo de que todas as manobras fossem reveladas. Esperava devolver o dinheiro discretamente e sem ser notado. Afinal, se o déficit viesse à tona, o chefe com suas conexões criminosas rapidamente privaria Eduardo de tudo. E agora Sebastião Gonçalves adivinhou que o herói do artigo era Eduardo. Ora, Eduardo. Bem, você é esperto. Ele deu um tapinha no ombro do subordinado, em sinal de admiração. Escute, deixe-me levá-lo como sócio no próximo projeto. Você colocará seus milhões. Nós os giraremos e você obterá lucro. Claro, vamos fazer isso, Eduardo disse, empalidecendo. Só que ainda não recebi o dinheiro. Não tem pressa. Faremos uma auditoria na empresa por 1 mês, e depois você investe. Sebastião Gonçalves riu. Eu sempre soube que você iria longe. A notícia da auditoria deixou Eduardo péssimo. Ele tinha medo de não conseguir devolver o dinheiro a tempo, e o déficit era enorme. Ainda teria que pagar juros, pois o chefe desde jovem facilmente colocava pessoas no vermelho. Ele era um verdadeiro tubarão criminoso e agora claramente farejava uma presa fácil. Uma semana depois, Júlia e Lisa comemoravam em um café a vingança bem-sucedida.
A ex-amante continuava sua vigilância e via como Eduardo se debatia em pânico, tentando se livrar das zombarias. Elas riam alegremente e conversavam alto, bebendo café com bolinhos. Mas as conspiradoras não perceberam que, em uma mesa discreta no canto do salão, estava sentada Helena Dmitri. Assim que seus olhos pousaram sobre a cena, ela reconheceu a ex-nora, e de repente, tudo fez sentido. Agora sabia quem estava por trás daquela história do artigo. Na mesma hora, tomou uma decisão. Aquelas duas precisavam ser castigadas. Naquela noite, Helena pegou o telefone e ligou para o filho. Eduardo. Quem é mesmo essa tal de Lisa? Ah, é uma cobradora no terminal rodoviário, respondeu ele, sem dar muita atenção. Mas por quê? Olha, só não vá se encontrar com ela. E não pretendia. A mãe o tranquilizou. Tenho outros planos. Para que você precisa dela? Vocês nem se conhecem. Você saberá na hora certa, disse misteriosamente a mãe. Helena também era uma mulher de natureza aventureira. O plano para desacreditar a amante amadureceu rapidamente. Era preciso armá-la, removê-la do tabuleiro como um peão, e depois seria possível se vingar de Júlia. Helena estava certa de que, perdendo a aliada, a ex-nora rapidamente esfriaria e pararia de prejudicar seu filho. Ela contratou um par de alcoólatras do prédio vizinho. Eles sempre vagavam sem trabalho e pediam dinheiro para a bebida. R$ 1.000 pago, disse Helena aos vagabundos. Preciso armar para uma cobradora ser demitida. E o que precisa fazer? Perguntou sombriamente Genivaldo. Para o crime nós não vamos. Deixe o Vitório andar sem passagem no ônibus dela, convencer a moça. Bem, fazer pressão, dizer que é do interior, perdeu o dinheiro. Enfim, inventem vocês. E sua tarefa é filmar tudo e me mandar no celular. E o que vou ganhar com isso? Interessou-se Genivaldo. Uma vagabunda desaforada me ofendeu, respondeu friamente Helena. Vou mostrar para ela. 3 dias depois ela conseguiu descobrir os horários de trabalho de Lisa, e no 4º dia os alcoólatras entraram no ônibus e começaram a representar seu espetáculo. O cálculo estava certo. A moça piedosa se comoveu e permitiu que o homem do interior viajasse de graça. No dia seguinte, ela foi chamada pela chefia. Então, você leva seus amiguinhos de graça, gritou o supervisor de turno. Ou põe o dinheiro da empresa no seu bolso. O que é isso? A empresa te deu tudo: moradia, uniforme, paga um salário em dia. Que ingrata você é. Eu coloquei meu próprio dinheiro pelo cara sem passagem, se defendeu Lisa. Como não ter pena de uma pessoa em dificuldades? Talvez na sua cidade isso seja costume, mas aqui a humanidade ainda está na moda. Então você vai pedir esmola com sua humanidade, rugiu o chefe. Demitida. E nem conte com o pagamento deste mês. Pode ir embora hoje mesmo. O quê? O que vou mandar para a mamãe? Ela está esperando esse dinheiro. Lisa desatou a chorar. Deveria ter pensado nisso antes de ficar dando carona para bêbados, rugiu o supervisor. A conversa acabou. Pode sair. Eu não posso ser mandada embora. Estou grávida. Gritou Lisa, desesperada. Vamos ver isso, ironizou o supervisor. Cadê o atestado médico confirmando a gestação? Sem o documento em mãos, Lisa foi dispensada no mesmo dia. Embora a demissão de uma gestante fosse legal, a empresa usou a falta do atestado como justificativa para formalizar o desligamento. Na manhã seguinte, ela recebeu sua carteira de trabalho já com a baixa registrada. Caminhava engolindo as lágrimas, sentindo-se injustiçada, quando se deparou com o zelador parado em frente ao alojamento. Ele aguardava com a ordem de despejo. Deveria esvaziar o quarto imediatamente. Em pânico, Lisa ligou para Júlia. Não havia mais ninguém para ligar. Então, não chore, venha para minha casa. Você ficará aqui algum tempo para pensarmos no trabalho, garantiu-lhe a ex-esposa do amante. Vou te buscar agora. Por enquanto, arrume suas coisas com calma. Não são muitas, chorou Lisa. Como vou ajudar minha família agora? Provavelmente foi o Eduardo. Mais ninguém. Aparentemente, decidiu se vingar. Como ele poderia saber sobre você? Júlia ficou indignada. Talvez seja só coincidência. Enfim, não se preocupe. 1 hora depois, eles já estavam colocando as coisas dela no carro. Lisa não conseguia parar de chorar,
e na casa de Júlia imediatamente se deitou de cara para a parede no sofá que lhe foi destinado. A menina se sentia muito mal, o estômago doía. Júlia preparou sopa dietética, deu sucos de vitaminas, tentou aliviar a condição, mas não ajudou muito. Durante toda a semana seguinte, Lisa chorou e implorava para ser deixada em paz. Júlia estava com medo de fazer isso. Não queria deixar a garota sozinha, mas também não podia faltar ao trabalho. O enjoo em meio ao estresse se intensificou. Lisa quase não comia nada. Tiveram até que chamar a ambulância. Mas ela não queria ir ao hospital. Júlia tentou inventar pratos diferentes para eventualmente alimentar Lisa. Foi à loja e presenciou um escândalo lá. Aqui está um ladrão pego. Um segurança enorme estava segurando 2 meninos de cerca de 10 anos. Você vai deixá-los ir? São crianças. Júlia se defendeu. O que roubaram? Não é a primeira vez que os vejo. Hoje finalmente descobri o esquema. Gabou-se o guarda. Podem imaginar, eles se revezam. Fico observando um que rouba, o segundo já está fugindo e fica no corredor. Quando tento pegá-los, o segundo sai com a comida. O que roubaram? Júlia olhou com raiva. Moça, vá para onde estava indo. Vou chamar a polícia agora, deixar os pais resolverem. O guarda dispensou. Os gêmeos desataram a chorar. Eu pago pelos danos. Soltem as crianças, exigiu ela. Não tem mais o que fazer? O homem deu de ombros. Bem, pague o que foi roubado. Júlia olhou para uma pilha lamentável de comida. Macarrão barato, uma lata de molho de tomate, biscoito simples e chá. Ela sentiu muita pena das crianças. Pagou silenciosamente, pegou os meninos pelas mãos e saiu da loja. Os gêmeos se entreolharam, e um deles, que era mais esperto, disse: Tia, não pense que pegamos por diversão. É que não tem nada para comer em casa, e papai se machucou na obra, agora está doente. Não pode trabalhar, então vamos pegando aos poucos, só um pouquinho para comer uma vez por dia. Nós cozinhamos sozinhos. Papai mal consegue se levantar. Há quanto tempo vocês fazem isso? Como são os nomes de vocês? Perguntou Júlia. Eu sou Alexandre. Este é João, respondeu o menino. Não há muito tempo. Papai economizou enquanto pôde. Mas o dinheiro acabou e a construtora o demitiu. E onde está a mãe de vocês? Júlia ficou surpresa. Não sabemos, ela foi embora há muito tempo, suspirou João. Papai diz que desapareceu, mas parece que não morreu, então não temos direito à pensão. Júlia suspirou. Sentiu pena dos meninos a ponto de chorar. Pediu aos gêmeos que esperassem, calculou o valor de suas economias e voltou à loja. Saiu de lá com 2 sacolas grandes. Os meninos a esperavam confiantes na escada do supermercado. Bem, me convidem para ir lá, disse Júlia. Considerem que vocês têm uma fada boa hoje. Nossa, isso tudo é para nós? Se alegrou Alexandre. Não preciso vir aqui por 2 semanas. Você sabe como é constrangedor e assustador. Júlia suspirou e seguiu os gêmeos. Eles moravam algumas casas adiante, em um antigo prédio dos anos 50. Embora tais edifícios devessem ter sido demolidos há muito tempo, quase não havia novas moradias construídas na cidade para reassentamento, então os moradores dessas casas se amontoavam em condições terríveis. Pai, temos visita, gritou Alexandre da porta. Uma senhora muito gentil, só não sei o nome dela. Júlia. Ela se apresentou ao homem abatido, que fazia careta de dor. Havia preocupação em seu rosto. Você sabe o que seus filhos estão fazendo na loja? E eles disseram que os vizinhos estavam ajudando. O homem corou. Desculpa, isso é tão desagradável. Eu não queria que as crianças fizessem algo assim. São as circunstâncias difíceis. Meu nome é Inácio. Comprei algumas compras para vocês, então comam normalmente. As crianças não são realmente culpadas, né? Júlia foi para a cozinha. O apartamento parecia pobre, mas limpo. O chão estava brilhante, a pia reluzindo de limpa. Deixe-me pelo menos fazer uma sopa para vocês. Obrigado. Inácio voltou para sua cadeira de rodas parada ali. Pessoal, entrem na sala agora. Pai, desculpa, você disse para não trazer ninguém, mas isso não é da assistência social, disse Alexandre melancolicamente.
A tia Júlia nos salvou do segurança malvado. Senhor, o que eu fiz aos meus filhos? Inácio agarrou a cabeça. Você entendeu? Caí de uma altura no canteiro de obras, medidas de segurança não foram fornecidas, e o empregador simplesmente me demitiu, me culpando. E ainda disse para não esperar indenização. No geral, só recebi tratamento pelo SUS, mas isso é só a operação, toda a reabilitação já é paga. Aqui estou, me recuperando sozinho. Uma perna ainda não sente nada. Que horror! Júlia empalideceu. E com quem os meninos ficaram esse tempo todo? Com a minha mãe, suspirou o homem. Mas ela faleceu há um mês. Se esforçou demais para sustentar a casa desse jeito. Eu até ganhava bem antes, mas precisei gastar o último dinheiro no funeral. Tentei me aposentar, mas não deixaram. Disseram que ainda há chance de reabilitação. No fim, só consegui o auxílio-doença, que mal dá para pagar água e luz. É um círculo vicioso. E a mãe das crianças? Não ajuda com nada? Nem pensão? Júlia perguntou, com um olhar de reprovação. Faz 5 anos que ela saiu de casa dizendo que ia comprar leite, e nunca mais voltou, respondeu Inácio, abatido. Oficialmente, ela ainda não é considerada morta. O prazo para a declaração judicial acabou de vencer, mas eu não tenho tempo nem forças para correr atrás de processo no tribunal agora. Bem, ficar sentado esperando também não é opção, Júlia comentou com raiva, colocando a panela de sopa no fogo. Como vocês vão viver mesmo? Sinceramente, não sei, admitiu Inácio. As mãos estão desanimando. Aliás, em que empresa você trabalhou? Ela perguntou de repente. Na construção do Sebastião Gonçalves, respondeu Inácio. Ele trabalhava em outro lugar, em São Paulo. Mas quando minha mãe adoeceu, voltei. E aqui as condições são completamente diferentes. Muitas violações, salários sempre atrasados e outras coisinhas. Sou um bom especialista, pedreiro e gesseiro com diploma, não como muito sem educação. Acho que precisamos lutar, disse Júlia. Se quiser, posso ajudar. Vou chamar a imprensa, contratar um advogado. Acho que é essencial exigir indenização. Por que precisaria disso? Inácio não entendeu. Claro que as coisas não são fáceis para nós, mas você provavelmente tem muitos problemas próprios. Os caras da obra vêm me ajudar mesmo assim, mas agora eles também estão com salários atrasados. O dinheiro está curto. Bem, considere que sou simplesmente uma pessoa que não é indiferente e tem tempo livre, sorriu Júlia. E lembrem-se, crianças, não vou abandonar vocês agora. Embora não seja todo dia, vou visitá-los. Obrigado, você é muito gentil, sorriu Inácio. Ela deu sopa para as crianças, cozinhou para o jantar e fez hambúrgueres. Na despedida, Inácio lhe entregou um molho de chaves. Júlia pensou e aceitou. Nunca se sabe, se ele ficar doente e não conseguir abrir a porta. Alexandre e João prometeram não roubar mais e não chegar perto da loja sem adultos. Júlia caminhou para casa pensativa. A história das crianças e do pai tocou seu coração. Mas havia algo mais que Inácio não sabia. Em casa, Lisa não conseguia encontrar um lugar para si. Júlia desapareceu por muito tempo, e a grávida começou a se preocupar. Pela primeira vez em semanas, ela se levantou do sofá para se ocupar com alguma coisa. Lavou o chão, preparou o jantar e de repente percebeu que o enjoo havia passado. Estava tão nervosa que sentia muita fome e agora comia o que havia preparado. Bem, tenho apetite, Júlia comemorou. Ah, é por causa do estresse. Já estava pensando em chamar a polícia. A amiga sorriu. Onde você foi parar por tanto tempo? Ah, você não vai acreditar. E Júlia contou onde passou esse tempo. É uma pena, Lisa murmurou, mordendo um hambúrguer e pepino ao mesmo tempo. Escute, é horrível. Estou comendo como um urso depois da hibernação. Bem, para 2, sorriu Júlia. Então, preciso consultar alguém. Do que se trata? Lisa não entendeu. Conheço o canteiro onde Inácio caiu. É uma filial da empresa do meu ex-chefe. E é administrada pessoalmente pelo Eduardo. E lembro bem dele falando sobre economias ao telefone. Me garantiu que os construtores não cairiam mesmo sem as proteções. E me parece que todo o dinheiro economizado foi para o bolso do meu ex-marido ganancioso.
Acontece que Inácio está no mesmo barco que nós. Lisa sentiu. Ele também sofreu por causa do Eduardo. E quantos casos assim deve haver? Com certeza ele não é o único, comentou Júlia em voz alta. Aqueles prédios construídos de forma irregular já estão vendendo apartamentos. Mas e se não for seguro morar lá? Então ele precisa aprender uma lição, respondeu Lisa. O certo é expor isso publicamente. Você pode fazer um escândalo tão grande que ninguém vai ignorar. Exatamente, concordou Júlia. Assim, Inácio pode conseguir uma indenização, se recuperar e as crianças não vão passar fome. Ele é um bom pai, se esforça, dá pra ver. Só não tem sorte na vida. Você é como uma fada boa, sorriu Lisa. Todo mundo ao seu redor parece querer ajudar. O que eu posso fazer? É do meu jeito, respondeu Júlia. Tenho algumas economias e posso contratar um advogado. E no pior dos casos, pode vender o carro, acrescentou Lisa. E você também só pensa no bem dos outros, suspirou Lisa. Acho que vou voltar para o interior. Não precisa disso, disse Júlia. Vai dar tudo certo. Sua família ainda terá orgulho de você. Você vai ter esse bebê, ganhar o seu dinheiro, e nós vamos superar as dificuldades juntas. Júlia, você é incrível, exclamou Lisa, emocionada. Prometo que não vou mais te incomodar. Quer que eu seja sua governanta? Eu sei pintar, fazer reparos, várias coisas. Vamos resolver isso, sorriu Júlia. Por enquanto, cuide-se. Se quiser, pode ir tricotando o enxoval do bebê. Eu tenho lã e agulhas guardadas. Depois de ocupar Lisa, ela passou a implementar seu plano. Encontrou novamente a amiga jornalista. Foi até Inácio e fez uma reportagem eloquente sobre ele com fotografias tocantes das crianças e do pai na cadeira de rodas. O material causou barulho e os editores foram inundados com novas denúncias sobre violações em canteiros de obras. Inácio finalmente encontrou um advogado. E não qualquer um, mas um famoso da capital. Ele veio pessoalmente. Olá, meu nome é Matheus Irineu Pereira. Ele se apresentou. Sou especialista em litígios trabalhistas e direito empresarial. Geralmente atuo com honorários altos, mas trabalharei para você de graça. É um caso grande, então se der certo, tirarei os honorários da outra parte. Bem, e no geral, não me importaria de ter um caso assim no meu portfólio. Uau, isso seria ótimo, comemorou Inácio. O processo, aliás, é coletivo. Já há várias vítimas, assentiu o advogado. Mas para você exigiremos não apenas reintegração no trabalho e salários por todo o período, mas também dinheiro para reabilitação. Ótimo, concordo, assentiu Inácio. Espero que as crianças nunca mais precisem correr pelas lojas. Uma fila de pessoas querendo ajudar a família não parou, e até o segurança do supermercado que flagrou as crianças ficou envergonhado. Ao saber da história deles, ele próprio apareceu na porta com 2 sacolas de comida. Alexandre e João, vendo o guarda, se esconderam atrás do pai. Trouxe essa comida aqui, disse o convidado inesperado com voz grave e envergonhada. Me chamo Constantino. Não sabia que os meninos roubavam porque estavam com fome. Pensei, não se escondam, não vou machucá-los. Nós pegamos só um pouquinho, né? Sussurrou Alexandre. Sim, já entendi, disse Constantino, se virando para o pai. Cara, se precisar de ajuda, com coisas pesadas para carregar ou levar, aqui está meu telefone. E tem umas tortas aqui, minha mãe fez e pediu para dar para vocês se precisassem cuidar das crianças. Nossa, obrigado, mas estamos nos virando por enquanto. Inácio ficou envergonhado. Essa atenção era um pouco assustadora, mas não havia o que fazer, pois as pessoas queriam ajudar do coração. E até a polícia, que cuidava do caso da esposa, começou a se mexer. Vieram coletar amostras das crianças para comparar com mortos não identificados. Logo Inácio descobriu a verdade. Sua esposa não havia desaparecido, mas morreu há 5 anos atropelada por um motociclista bêbado. O cara escondeu ainda viva em alguma floresta, e confessou o crime apenas recentemente, quando se meteu em encrenca por outro caso. Logo as crianças receberam pensão pela perda do provedor. Inácio conseguiu enterrar a esposa como esperado. Júlia e Lisa estavam com eles no cemitério. Todos choravam. As crianças se aconchegaram perto das mulheres.
Essa tragédia tornou-as ainda mais solidárias a Inácio. Agora ele era um deficiente infeliz com 2 órfãos nas mãos. Representantes da prefeitura chegaram até a procurar o homem, prometendo as chaves de um apartamento novo. Mas aí o advogado interveio. Vocês estão loucos. Esta é a mesma casa cuja construção meu cliente quase morreu. Geralmente, exigiremos avaliação de especialistas. Deixem provar que esses prédios para os quais já estão transferindo pessoas são adequados para habitação. E se oferecermos apartamento do conjunto habitacional provisório? Perguntou o representante da administração, que já havia relatado que a casa estava concluída e sendo ocupada. Vamos considerar essa opção, assentiu o advogado. Enquanto o caso avançava nos tribunais, novas complicações surgiram para Júlia. Mais precisamente, não para ela, mas os problemas aumentaram. Helena Dmitri, tendo completado com sucesso seu plano de demitir a cobradora, de repente começou a se sentir muito mal. Perdeu peso, sofreu tonturas, foi ao médico e logo recebeu um diagnóstico desanimador. Estágio avançado. Ela correu para o filho. Eduardo, estou morrendo. Mãe, não tenho tempo para suas histerias agora. Tenho os mesmos problemas. Ele dispensou. E aliás, tem dinheiro. Procure tratamento. O diagnóstico é tal que nada pode ajudar, gritou Helena. O que você quer de mim? Eduardo retrucou. Não vê o que está acontecendo? Olha, vou acabar sem emprego. Bem, e daí? Espera que eu fique sentado ao lado da cama de uma moribunda? Pague seus próprios cuidados paliativos. Deixe pessoas especialmente treinadas cuidarem de você. Estou com medo, Eduardo. Helena empalideceu. Sim, todos nós vamos morrer um dia, o filho dispensou. E de qualquer forma, Karina está me esperando agora. Você chegou na hora errada, e ela tem pouco tempo, como sempre. Helena saiu do apartamento do filho, percebendo amargamente que havia criado um monstro egoísta. Levou um tempo para reunir coragem, mas então ligou para Júlia. Simplesmente não tinha outras pessoas próximas. Ao saber que a ex-sogra estava gravemente doente, Júlia correu para ajudar. Por favor, me perdoe, eu te atormentei a vida toda, gritou Helena, que durante esse tempo virou uma vovó magrinha. E agora ninguém precisa de mim. Não há mais ninguém a quem pedir ajuda. Está tudo bem, não vou te abandonar, abraçou Júlia. Mas ficar sozinha em casa também não está certo. Vamos te levar ao hospital para descobrirmos. Talvez haja alguma ajuda, e você vem para minha casa. Júlia, é tão assustador morrer sozinha. Helena olhou com esperança. Claro que vou visitá-la todos os dias, prometeu a ex-nora. E aliás, em breve você terá um neto ou neta. Lisa está grávida. Talvez até tenha tempo de ver o bebê. Como assim? Fiz tanta maldade, e você de coração aberto, lamentou a ex-sogra. Ah, pensei que você era meio boba, sempre ajudando todo mundo, mas você se revelou uma pessoa bondosa. Vou passar o apartamento para você. Bem, não para o Eduardo. Ele não precisa de mãe. Ele mesmo disse. Sabe, seria melhor se você ajudasse Lisa com o netinho dela, aconselhou Júlia. Ela também cuidará de você, me parece. Afinal, vocês são parentes. Certo, farei isso, prometeu Helena. Júlia começou a procurar um médico disposto a assumir o caso difícil da sogra e encontrou tal especialista. Helena foi hospitalizada e a ex-nora passou a visitá-la todos os dias. O médico até deu uma pequena esperança, propondo uma operação e algum método novo de tratamento. Sob pressão de Júlia, a idosa concordou. Após a cirurgia, Helena ficou na enfermaria, fraca e abatida. Júlia sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. Tinha decidido perdoar a sogra por todas as maldades do passado. Agora só desejava uma coisa: que aquela mulher tivesse forças para se recuperar e conhecer o neto. O ultrassom já confirmou. Lisa estava esperando um menino. Júlia, sussurrou Helena, com dificuldade. Preciso te contar a verdade. Talvez isso ajude no tribunal. O Eduardo é um farsante. O dinheiro que ele ostenta nunca foi limpo. A herança que ele recebeu do pai não passa de fachada. Esse dinheiro foi lavado por anos através da empresa do Carlos. Eu conheço o esquema e até os cúmplices. Estou disposta a depor em juízo, se for preciso. Que a justiça confisque tudo.
Não é herança, é dinheiro de crime. E não vai trazer felicidade para ninguém. Então, ele chegou a depositar esse dinheiro no banco? Júlia se espantou. Sim, mas não é tão simples, respondeu Helena, com um sorriso amargo. Se a polícia investigar, vai descobrir tudo. E o Eduardo? Júlia perguntou, ainda sem acreditar. Para mim, ele já não é mais meu filho, disse Helena com firmeza. Se escolheu esse caminho, que arque com as consequências. Entendi. Vou avisar meu advogado. Júlia concordou. Assim você pode relatar todos os detalhes a ele. Isso pode ajudar bastante. Enquanto isso, Lisa cuidava dos gêmeos, cozinhava, lia histórias e fazia companhia. Numa dessas visitas, deparou-se na porta com um rapaz forte, corado, de cabelos loiros como trigo. Quem é você? Perguntou, surpresa. Sou Alexandro, trabalho na construção, respondeu ele com simpatia. E você, tão bonita, quem é? Lisa. Ela corou. Estou ajudando aqui em casa. Posso ajudar também. Quer que eu traga alguma coisa do mercado? Ofereceu-se o rapaz. Estamos sem batatas, lembrou Lisa. Mas vocês, gente da cidade, não sabem escolher direito. Aí você se engana, riu Alexandro. Sou de Ribeirão Preto, criado na roça. Lá a gente conhece batata boa. Qual serve para sopa? Qual é melhor para fritar? Ah, então é outra história. Lisa se animou. Pode trazer de todos os tipos. Assim faço purê, sopa e frito também. E agora? Perguntou Alexandro. Precisa de carne também? Tem um pessoal do sítio vendendo no mercado. Posso conseguir produto bom, direto da roça, e bem mais barato. Aceito, sim, concordou Lisa com um sorriso. É ótimo lidar com alguém que entende dessas coisas. Uma hora depois, Alexandro voltou carregado de sacolas com verduras frescas e carne. Como a fiscalização tinha apertado, os trabalhadores finalmente receberam os salários atrasados, e ele estava determinado a ajudar o amigo Inácio e também Lisa. Lisa não perdeu a oportunidade. Logo pediu que ele batesse os tapetes junto com os gêmeos e depois o encheu de outras tarefas domésticas. Alexandro fez tudo com alegria, sem reclamar, e ainda aproveitou para conversar, perguntando calmamente sobre a vida dela. Ao ouvir que Lisa tinha sido enganada pelo amante, abandonada grávida, seu rosto se fechou de indignação. Que se dane esse sujeito! Exclamou. Você vai criar essa criança sozinha? Olha, minha mãe também foi mãe solteira, depois conheceu meu padrasto. Um homem bom, não poderia ter pai melhor. Ganhei 2 irmãs e nunca houve diferença entre nós. Pai de verdade é quem cria, não quem abandona. Ele olhou Lisa com ternura e completou. E você, com essa beleza e esse coração, vai encontrar alguém que te valorize de verdade. Ou talvez já tenha aparecido, hein? Lisa está aqui conosco. Podem considerar uma noiva em potencial. Brincou Inácio, piscando o olho. Aliás, eu também estou pronto para casar. Todos riram, e Alexandro comentou baixo, com um sorriso. Olha só como ela é desenrolada. Faz tudo com as próprias mãos. Uma mulher assim nunca se perde. A partir daquele dia, Alexandro passou a visitar a casa de Inácio quase todas as noites. Depois, sempre acompanhava Lisa até em casa, não deixava que carregasse peso e cuidava dela com atenção. Chegou até a insistir em comprar um casaco novo para o frio, mesmo com a resistência dela, e fez questão de acompanhá-la ao médico na consulta do pré-natal. Enquanto isso, Helena seguia avançando na recuperação. A cirurgia e a quimioterapia começavam a dar resultado. O médico já não falava em um futuro sombrio, mas sim em uma chance real de remissão. Júlia, peça para Lisa vir me visitar, pediu a ex-sogra, com os olhos marejados. Afinal, não somos estranhas uma para a outra. Claro, respondeu Júlia com um sorriso. Aliás, o bebê já começou a chutar. É uma sensação indescritível. Eu me sinto culpada diante de todos, suspirou Helena. Então, com voz baixa, confessou seu antigo plano de demitir Lisa quando ela ainda era cobradora. Talvez tenha sido melhor assim, ponderou Júlia, tentando acalmá-la. De qualquer forma, como uma mulher grávida conseguiria manter aquele trabalho pesado? Mas eu a ofendi. Tirei o teto dela e ainda deixei sem recursos, lamentou Helena.
Ela pode não querer nunca mais olhar para minha cara. Não, a Lisa é bondosa. Ela vai perdoar, garantiu Júlia. E assim aconteceu. A idosa, arrependida de verdade, chorou ao abraçar a jovem que carregava seu neto no ventre. Lisa também não conteve as lágrimas. Conversaram por muito tempo, como se quisessem apagar as mágoas do passado. No dia seguinte, Helena chamou um tabelião até o quarto do hospital. Diante dos olhares incrédulos de Lisa e Júlia, assinou uma escritura de doação de um apartamento em nome da futura mãe. Ninguém sabe o que vai acontecer comigo, se a remissão vai durar ou não, disse Helena com firmeza. Agora você tem um lar. E o meu neto também. Para o Eduardo não existe mais esperança. Ele provavelmente vai acabar na cadeia. Se eu deixasse em testamento, ele poderia contestar depois. Por isso preferi doar em vida. Mas e a senhora? Também precisa de um lugar para morar, disse Lisa, emocionada. Não se preocupe. Vamos ser vizinhas, respondeu Helena com um sorriso terno. Assim, eu também poderei ajudar a cuidar do meu neto. Meus parentes do interior vão desmaiar quando souberem dessa notícia. Lisa ainda não acreditava. Mas e o Alexandro? Ele não vai me largar se descobrir que a noiva ganhou um apartamento? Que bobagem! Riu Júlia, abanando a mão. Ele é um homem bom. E de qualquer forma, essa criança merece ter um lar garantido. O julgamento de Eduardo se aproximava. Sob o pretexto de otimização de pessoal, Sebastião Gonçalves decidiu demitir o funcionário, livrando-se de um risco para a empresa. Eduardo não teve tempo de investir o dinheiro sujo que movimentava, e a direção resolveu transformá-lo em bode expiatório de todos os esquemas. Sebastião Gonçalves foi pessoalmente até a casa de Inácio e propôs um acordo extrajudicial. Ofereceu uma indenização generosa, a reintegração no emprego e o pagamento retroativo de 1 ano de salários. Inácio aceitou, mas o julgamento não foi cancelado, pois havia outras vítimas que também buscavam justiça. Na véspera da audiência, Eduardo decidiu recorrer à mãe, internada no hospital. Entrou no quarto com falso entusiasmo e tentou disfarçar o desespero. Mãe, como a senhora está? Está se recuperando? Que bom, porque eu estou numa situação terrível. O Sebastião jogou toda a culpa em mim. O dinheiro da herança continua bloqueado nas contas. Estão investigando tudo. Preciso que a senhora me ajude. Venda o apartamento, pago o que estão me cobrando e depois devolvo com o dinheiro da herança. Não, Eduardo, respondeu Helena com firmeza. Esse apartamento já não é mais meu. Fiz escritura de doação. E, aliás, a beneficiária carrega o seu filho no ventre, meu neto. Você enlouqueceu? Gritou Eduardo. Como pôde doar o apartamento? Vou processar a senhora. Declaro que está incapaz. Helena sorriu amargamente. Perda de tempo. Tudo está registrado em cartório, com laudo médico comprovando minha plena capacidade. A decisão foi minha, e não tem volta. Resolva seus próprios problemas, porque comigo não vai contar. Eduardo perdeu o controle. Teria sido melhor se você tivesse morrido. Esbravejou, batendo o pé. Quero meu apartamento de volta. O escândalo atraiu os seguranças do hospital, que imediatamente o retiraram do quarto. Helena ordenou que não o deixassem entrar novamente. Naquela noite, desesperado, Eduardo ligou insistentemente para Lisa. Quando finalmente conseguiu falar, a conversa durou segundos. Alexandro tomou o celular da jovem, e em tom firme, avisou que quebraria as pernas dele caso voltasse a ameaçar a grávida. Eduardo engoliu em seco. Entendia bem a linguagem das ameaças, e sabia, no fundo, que aquele rapaz do interior não estava brincando. No julgamento, todos se uniram contra Eduardo. Helena, já de alta do hospital, foi até o tribunal e relatou com firmeza todas as manobras criminosas do filho. A cada palavra dela, Eduardo sentia como se estivesse sendo enterrado cada vez mais fundo. Júlia também depôs. O ex-marido a encarava com ódio, mas o golpe final veio com a entrada de Inácio, acompanhado dos gêmeos. Ele esclareceu que havia aceitado um acordo trabalhista com a empresa, mas abriu um processo pessoal contra Eduardo, acusando de obrigar os funcionários a trabalhar sob ameaças de demissão, em condições desumanas e sem segurança adequada. O julgamento se estendeu por uma semana, mas logo na primeira audiência Eduardo foi preso preventivamente. Ao final, a sentença foi dura.
o confisco integral da chamada herança, que na verdade era dinheiro de origem ilícita, lavado através de esquemas de corrupção. Todo o montante foi revertido ao Estado. Isso destruiu Eduardo. O dinheiro pelo qual havia arriscado tudo, enganado a família e humilhado a ex-esposa, escapava de suas mãos para sempre. Quando o veredicto foi lido, ele simplesmente desmaiou diante de todos, derrotado e humilhado. Alguns dias depois, em clima totalmente diferente, Júlia se preparava para uma nova fase da vida. A mala já está pronta. Confere, disse ela sorrindo para Inácio. 2 meses em um spa. Ai, que inveja eu tenho de você. Conversei com os médicos e eles confirmaram. Você vai ter dias agitados. Tem certeza de que consegue lidar com tudo sozinha? Perguntou Inácio, ajeitando o paletó e olhando para a noiva com carinho. Claro que sim. Minha casa está cheia de ajudantes. Alexandro e Lisa não vão me deixar sumir de cansaço, brincou Júlia. Agora me passa essa gravata, vou arrumar direito. Precisamos ir logo, senão vamos nos atrasar para o cartório, e ainda temos que pegar o trem. Parece até loucura marcar o casamento e a minha ida para o spa no mesmo dia, disse Inácio, um pouco envergonhado. Está tudo certo, respondeu Júlia, firme. Não quero ficar com os gêmeos sem os documentos em mãos. E como sua esposa oficial, vou me sentir muito mais segura. Mas você já tem a procuração, lembrou Inácio. Eu sei, mas não é a mesma coisa. Júlia sorriu, ajeitando a gravata dele. Vamos logo, estão nos esperando. Eles saíram de casa e entraram no carro de Júlia. No cartório, Lisa com Alexandro e Helena com os gêmeos já os esperavam. Ao ver os noivos chegando, todos bateram palmas com alegria. Apesar de a cerimônia ter sido simples e rápida, Júlia fez questão de usar um vestido de noiva. Queria que aquele dia ficasse marcado para sempre. Depois, todos foram juntos até a estação. A despedida foi longa e cheia de emoção. Acenaram para o trem que levava Inácio rumo ao spa, onde passaria semanas se recuperando. Júlia caminhava de mãos dadas com os gêmeos, que já a chamavam de mãe. Aquilo fazia seu coração transbordar. 2 meses depois, Inácio voltou a andar normalmente, embora tenha seguido a recomendação dos médicos de deixar os trabalhos pesados da construção. Ainda havia parte da indenização recebida, e ele sugeriu: escuta, por que a gente não abre nosso próprio negócio? Podemos trabalhar com reformas. Eu, o Alexandro, a Lisa depois da licença maternidade. E você? Nossa, que ideia ótima! Respondeu Júlia, animada. É muito melhor do que depender de patrão rico que não liga para a segurança de ninguém. E serviço de reforma nunca falta. Se cobrarmos preços justos, vamos ter trabalho sempre, completou Inácio, sorrindo. Todos aprovaram a ideia. 1 mês depois, estavam juntos na porta da maternidade para buscar Lisa e o bebê. O orgulhoso Alexandro apareceu no alto da escadaria com o recém-nascido nos braços. Ele e Lisa já haviam oficializado o casamento, e sem hesitar, registrou o menino como seu filho. De um lado, estava a família dele, vinda do interior. Do outro, os parentes dela, reunidos em peso. Ainda havia certa desconfiança entre os dois lados, mas uma coisa era clara: todos eram pessoas de fibra, unidas pelo mesmo propósito. Quando Alexandro entregou o bebê à sogra, a emoção tomou conta. Esse menino é a nossa cara, disse a mãe de Lisa, enxugando os olhos. Mas puxou o sorriso do Alexandro. Acrescentou a mãe dele, igualmente emocionada. Agora deixem a avó segurar o netinho, pediu Helena, estendendo os braços. As 3 mulheres se olharam por um instante e sorriram em concordância. Assim, aquele menino ganhava 3 avós dispostas a amá-lo, mimá-lo e protegê-lo. Envergonhada e feliz, Lisa se aninhou ao lado do marido, enquanto Júlia apertava as mãos dos gêmeos com ternura. Afinal, agora ela também tinha filhos, os mais queridos do mundo. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal.